As Bruxas de Eastwick é um filme de terror, fantasia, drama e comédia lançado em 1987 e que acabou se tornando um clássico memorável, mesmo não sendo um filme tão popular quanto Beetlejuice ou Os Goonies, que foram lançados quase que na mesma época. Mas vou falar pra vocês, gente, que o filme é tão bom quanto. Tá certo que o final é meio doido e não tão autoexplicativo, o que faz com que as pessoas que o assistiram uma ou duas vezes se sinta meio confuso. Mas eu tô aqui não só pra assistir com vocês, mas pra explicar o final dessa deliciosa que eu considero comédia com fantasia. No final tem um pouco de terror? Tem. Mas eu considero uma deliciosa comédia de fantasia com bruxas. Quem não gosta de um bom filme de bruxa, né? Eu amo. Eu tava louco pra trazer um filme de bruxa aqui nesse Assiste Comigo. Adoro! E só pra comentar, as Bruxas de Eastwick venceram a votação que eu fiz aqui no YouTube, hein? Mas a próxima eu vou fazer lá no Insta. Eu perguntei pra vocês se vocês preferiam o Teatro dos Contos de Fada, no qual eu ia selecionar uma das histórias pra trazer aqui pra vocês, ou as Bruxas de Eastwick. E vocês votaram nas Bruxas de Eastwick, apesar de nos comentários terem muitas pessoas pedindo que eu trouxesse o Teatro dos Contos de Fada. Mas, apesar de vários comentários, a porcentagem pendeu pras Bruxas de Eastwick. A próxima votação eu vou fazer lá no meu Instagram, então fica de olho pra vocês votarem lá no Instagram. Me segue, que aí a enquete vai sair terça-feira, beleza? E aí vocês escolhem qual dos filmes vocês preferem que eu traga no domingo aqui no Assiste Comigo. Obrigado, papai. Mas hoje vamos descobrir, afinal de contas, quem é Derry Van Horn, o personagem do icônico Jack Nicholson, que vocês vão conhecer e, cara, ele é muito surpreendente. Além de no elenco termos Cher, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer. Então bora conhecer as Bruxas de Eastwick. Com um orçamento de 22 milhões de dólares, o filme é inspirado no romance de John Updike, porque sim, o filme na verdade é inspirado em um livro. E a produção recebeu duras críticas, hein, por parte dos fãs do livro por terem alterado o final original, que no caso do romance é muito mais sombrio, com acontecimentos realmente macabros, principalmente no que diz respeito às bruxas e suas ações, já que aqui eles deram uma suavizada e as tornaram meio que inocentes dos seus atos, mesmo de acontecimentos mais pesados. Bora entender e no final comparar os dois finais, livro versus o filme, e pensar qual deles seria mais legal. Bora! E o filme começa com aquela clássica abertura dos filmes dos anos 80, onde mostra a cidadezinha onde vai se passar a história. Eu adoro porque me dá um quentinho no coração, principalmente quando eu ouço a versão brasileira e o cara falando o nome do filme. Nossa, dá muita nostalgia. As Bruxas de Eastwick. E é nessa abertura que nós conhecemos as nossas três protagonistas, Alexandra, Sookie e Jane. E aqui a gente já percebe como a vida delas é meio que pacata, sabe? É meio que chata, digamos assim. A Alexandra, interpretada pela Cher, icônica Cher, é escultora. Ela faz vários bonequinhos, inclusive este dom dela de esculpir vai ajudar no final, e vocês vão entender por quê, é muito legal. A Sookie, que é a Michelle Pfeiffer, é mãe de 6 crianças e que foi abandonada pelo marido, ou seja, ela cuida dessas 6 crianças sozinha. E a Jane é musicista, na verdade ela é professora, ela toca de vez em quando, a gente vai ver ela tocando, mas ela é professora de uma escola onde ela ensina aos alunos música, né? Ela comanda ali meio que a fanfarra da escola. Uma coitada que tá ralando feito louca. E existe ali uma particularidade entre elas, que é o fato de todas elas terem perdido os maridos. Perdido entre aspas, né? No caso da Alexandra, o marido dela morreu. No caso da Sookie, o marido dela abandonou ela porque ela ficava grávida com muita facilidade, tipo... Eu não sei, gente, anos 80, tá? O cara simplesmente falou, olha, tchau, fica com as crianças, 6 filhos, você que se vire, não pode dar um beijo que você ficar grávida, sai fora. Abandonou a gata. E no caso da Jane, divórcio. Ela tá divorciada do marido, depois a gente descobre que é porque ela não consegue ter filhos. Bom, e mesmo sem saber, elas acabam formando um coven porque elas são amigas e elas ficam se encontrando. E mais pra frente nós vamos descobrir também que os poderes dela, até nesse momento, elas não sabem que elas são bruxas, tá? Mas os poderes delas floresceram por causa do abandono do marido. O marido ter saído da vida delas fez com que elas acessassem um eu interior delas que despertasse a magia que existia dentro delas, entende? Como se elas tivessem que se tornar sobre-humanas. E nesse comecinho nós conhecemos também a Felícia, que no caso é uma personagem que, tipo, ela é muito chata, mas eu amo essa personagem. Ela não é bruxa, mas ela tem poderes também. Eu não sei se ela não é bruxa ou se ela é um tipo de bruxa diferente, sabe? E a gata sofre nesse filme, gente. Vocês não têm ideia do quanto essa mulher vai sofrer. Vocês vão ver só.
E aqui a gente já tem uma demonstração dos poderes das gatas. Por quê? Tá tendo uma palestra chatíssima do diretor da escola, onde todo mundo, assim, dá pra ver que ninguém está feliz de estar ali naquele lugar. E ele tá com uma pasta com várias páginas, ou seja, ele pretende falar muito e muito e muito. Tô querendo ir embora. No entanto, a Jane, ela olha pro céu e ela repara que tem uma nuvenzinha apenas no céu. A Alexandra também repara nessa nuvem e a Suki tá ali entediadíssima olhando pro cara. E é feito, as três conjuram uma chuva pesadíssima naquele começo, com raio, trovão, ventania. Acaba com a palestra e, por incrível que pareça, o diretor, eu nunca entendi isso, porque o diretor, ele continua falando enquanto tá todo mundo correndo, tipo, todo mundo sai fora, vamos embora. E o diretor lá falando, mano, que chato, velho. Calada suja. E a conjuração da chuva foi tão poderosa que ela permaneceu durante toda a tarde até a noite. E as três foram se reunir na casa da Alexandra num climão muito gostoso. Eu não canso de falar que, tipo, esses filmes dos anos 80, eles tinham uma iluminação muito... Porque se esse filme fosse feito hoje, a iluminação seria outra. Mas nos anos 80, eles meio que mantinham, sabe, uns focos de luz. E aí dá um aconchego na gente, dá uma coisa gostosa. A gente fica vendo aquela chuva caindo lá fora e elas três ali dentro se divertindo, bebendo, conversando. E é ali que a Suki já percebe que elas têm poderes. Enquanto as outras duas, a Jane e a Alexandra, elas estão mais resistentes a aceitar que talvez elas sejam um coven, né? Tipo, elas ficam, ai não, nada a ver, e daí? A gente pensou na mesma coisa, e daí? A Suki já catou que elas têm poderes. Vocês não acham meio estranho nós termos... Então nós três pensamos a mesma coisa na mesma hora. Ora, e daí, tá? Nós não vamos aparecer na TV por causa disso. Eu só... E durante uma conversa falando sobre os homens que morreram, que abandonaram, que se divorciaram, elas começam a descrever o tipo de homem ideal que elas gostariam pra vida delas. E é aí que um carro adentra a cidadezinha de Eastwick. E ali a gente percebe, né? A direção está dizendo pra gente que naquele carro está o homem que elas estão descrevendo. Bonito, ele tem que ser muito bonito. Não tão bonito. No dia seguinte, a Suki liga pra Alexandra e as duas começam a conversar a respeito de ter chego um homem na cidade, assim, um homem misterioso, que comprou simplesmente um dos patrimônios culturais da cidade, que é a mansão Lennox. E é muito interessante essa cena, porque não só essa, mas a gente vai ver mais pra frente, que todo mundo que tenta se lembrar o nome dele não consegue. Bom, eles me deram o nome pra coluna e eu esqueci. Aí eu liguei de volta e o nome me escapou de novo. Por acaso a senhora não lembra do nome dele? É claro, o nome é... E é aí que quando a Felícia escuta que compraram a mansão Lennox, que um homem se mudou pra mansão Lennox, imediatamente ela tem o mau pressentimento de quem é que acabou de chegar na cidade. Ah, souberam que alguém comprou a mansão Lennox? O quê? Nessa mesma noite tem um recital da Jane, onde ela tá tocando violoncelo. E é nesse recital que a gente conhece o tal homem que se mudou pra casa misteriosa, né? Pra mansão Lennox. No caso, não descobrimos ainda o seu nome, mas ele está ali no recital, na verdade, numa falta de educação completa, dormindo e roncando super alto. Obviamente que ele chama a atenção de todo mundo, principalmente no final da apresentação, quando eles terminam, todo mundo começa a bater palma. E ele levanta, ele fica louco assim, ele fica totalmente fora da caixinha, batendo palma mais forte que todo mundo, gritando que a gata é maravilhosa, que ela é tudo de bom. E chama a atenção, tanto da Alexandra, quanto da Suki, quanto da Jane. As três sentem que tem alguma coisa nesse cara. Além da Felícia, óbvio. E aí uma curiosidade, o Jack Nicholson, ele se interessou pelo papel do Daryl, né? A gente vai descobrir que o nome dele é Daryl, através da então namorada dele, Angelica Houston. Sim, a Mortícia da família Addams, a grande rainha bruxa. Foi ela quem falou sobre o casting das Bruxas de Eastwick, que eles estavam pretendendo fazer o filme, e que ele poderia fazer o papel. E como a Angelica Houston sabia, porque ela também estava concorrendo ao papel de Alexandra. Ela fez o teste dela junto com a Michelle Pfeiffer, que logo já foi selecionada pra fazer a Suki. O fato é que a audição da Angelica Houston foi muito ruim. Segundo ela própria, o texto era muito difícil, os diálogos eram muito difíceis, ela não estava conseguindo entender, compreender, absorver a personagem, ela não passou, e mais tarde o papel foi adquirido pela Cher. Mas o lance é que a Cher, ela não ia fazer a Alexandra, ela ia fazer a Jane, que é a violinista, que é a Susan Sarandon, porque a Susan Sarandon é que estava pra fazer a Alexandra. No entanto, a Cher, ela achou que era a cara dela, a Alexandra era muito mais a vibes dela. A Cher conversou com a produção
e a produção cedeu às exigências da grande cantora, atriz. A Cher era gigantesca naquela época, era tipo... Uou. E deram o papel da Alexandra pra ela. O babado foi que a Susan Sarandon, ela só ficou sabendo que ela não ia mais ser a Alexandra quando chegou nos ensaios pra filmagem. Chegou aí o pessoal, opa, tudo bom? Então, essas falas aí não é... Você agora é a Jane, a Alexandra é a Cher. Mas esse rolo não acaba aqui, tá? Ele continua. Mas eu vou continuar com ele numa parte específica do filme, onde vai ter uma cena da Susan Sarandon que vai fazer link com tudo isso que aconteceu. E vocês vão perceber como foi complicado pra gata dar continuidade com a personagem. Meu Deus! E durante o after party do concerto, tá todo mundo ali reunido na festa. É muito legal porque a câmera vai correndo, né, acompanhando a Alexandra e a Suki que estão ali conversando. E a gente vai ouvindo o que as pessoas estão falando. E tá todo mundo falando sobre o cara que comprou a mansão Lennox. Porque cidadezinha pequena é isso, gente. Assim, até aqui no Brasil mesmo, quem mora em cidade pequena sabe que quando qualquer coisa acontece, a cidade inteira fica sabendo e vira o assunto da cidade. Tá, eu sei, mas quem é ele? Ora, ele deve ter um nome. É, mas eu não consigo lembrar. E por que ele perguntaria por você? E a Suki, ela fica tentando lembrar, ela fala, cara, tá na ponta da língua, tá na ponta da língua. Até que a Jane recebe um buquê de flores, e nesse buquê tem um cartãozinho assinado D. E aí a Suki se lembra que começa com D. E aí elas começam a tentar adivinhar, até que ela fala, Daryl. Ele é... Daryl, é isso. Van Horn. Isso! É Daryl Van Horn. Bastou uma pessoa lembrar e a memória de todo mundo foi desbloqueada. É como se fosse tipo meio que uma maldição, sabe? Ninguém vai saber, mas se uma pessoa souber, todo mundo sabe. É então que quando o nome do cara é completamente pronunciado, o colar da Suki arrebenta, as pérolas caem no chão e fazem com que a Felícia caia da escada, quebrando a perna dela. E aqui tá só começando o sofrimento dessa mulher. Coitada. Ela sofre muito, gente. Ah, Clyde. Eu acho que quebrei a perna. Foda-se. No dia seguinte, a Alexandra fica incomodadíssima com esse cara e ela vai até ali, os arredores da mansão Lennox, tentar observar e ver quem é esse cara. No entanto, ela é surpreendida por ele, que está atrás dela, perguntando, tá procurando alguma coisa? O que você quer encontrar? Procurando por mim? Eu perguntei se está me procurando ou isso é só uma feliz coincidência. E é muito interessante, porque aqui vai começar o arco de sedução do Daryl, porque ele vai seduzir cada uma das meninas individualmente e ele toca no ponto chave de cada uma delas, porque elas descreveram o homem que elas gostariam. E o Daryl também não é um humano normal, digamos assim. A gente vai descobrir mais pra frente o que ele é. Ele convida a Alexandra pra ir almoçar e ele tem uma bela de uma conversa bem gostosa com ela, porque é isso que ela gostaria muito num homem. Um homem inteligente que soubesse conversar com ela, que tivesse um bom diálogo. Ele convida ela pra conhecer a mansão, ela aceita. Ele fala sobre arte, sobe no quarto dele, mostra, fala que a cama dele é gigante, que a cama dele foi muito cara, mas que ele merece esse luxo. Se troca, deita na cama e começa a se insinuar pra ela. Começa a falar bem assim, bom, e aí, bora? Né, tipo... fazer aquilo lá. O canal é family friendly, então vocês que são maiores, vocês sabem o que é que ele tá falando, né? Boy. E aí a ficha dela cai que ele tá tentando seduzir ela, assim, tipo, de uma maneira barata, digamos assim, segundo ela, de uma maneira barata. E quando ela tá prestes a sair do quarto, ele começa a manipular as emoções dela. E aí a cereja do bolo, ele começa a falar exatamente o que ela não quer ouvir. E por ele trazer essas sombras dela pra fora, ela vira pra ele e fala, cara, é inegável, quer saber? Dane-se. E vai pra cima. E como eu disse, a condução dessa cena, ela é muito boa. O diálogo, o texto é muito legal. Tanto que nós mesmos, como espectadores do filme, a gente quer ver aonde vai chegar tudo isso. A gente quer ver o que ele tem pra mostrar, o que ele tem pra falar. A gente fica interessado no personagem dele. É uma coisa louca. Deitada na cama, olhando pro teto, esperando que aconteça algo e sabendo o tempo todo que você merece muito mais que isso. E depois da Alexandra é a vez da Jane. Ele chega lá e ela tá tentando tocar o violoncelo, tá tentando tocar umas notas que ela não alcança. Os dois têm uma conversinha ali gostosa, ela serve um chá pra ele, ela fica muito nervosa. Eu acho que de todas ela é a que fica mais suscetível à presença dele, não sei porquê. Depois desse chá eles vão pra sala e o Daryl fala, cara, você consegue tocar sim, só que você precisa se libertar, você fica presa. E aí tipo, ele tem esse discurso de liberar ela, porque ela mesma fala que gostaria de um homem que deixasse ela ser ela mesma. Ou seja, ela tinha vontade de se soltar
gostar de ser muito louca, de ser, sabe, tipo, safada, entre aspas, sabe, de ser livre. Mas não, ela era toda contida, sabe, atrás de um oclão, de um cabelo sempre preso, assim, né, umas tranças e tal, pra demonstrar o quanto acuada ela se sente. E aí ele, acompanhando ela no piano, ele vai falando pra ela soltar o sentimento dela e deixar ela ser ela mesma. Seja você mesma, toca sem parar. Gente, ela começa a tocar, começa a sair fumaça do violoncelo. É um negócio muito louco. E obviamente que no final, depois dela alcançar as notas, ela voa pra cima dele e os dois têm aí uma noite de amor. E aí lembra do babado entre a Cher e a Susan Sarandon? Pois é. Depois que ela descobriu que ela ia fazer a Jane, aí ela descobriu que ela ia ter que aprender a tocar uns instrumentos, principalmente o violoncelo. E ela teve que voar pra fazer aulas. Por quê? Ela até pensou em desistir do filme porque não ia dar tempo dela conseguir absorver o personagem, fazer o personagem de um jeito legal, porque ela tava preparada pra ser a Alexandra. Mas segundo a cláusula do contrato, ela teria que pagar uma multa absurdamente cara se ela desistisse de fazer o filme em si. Então ela correu pra aprender. Então em 2 semanas ela aprendeu a tocar os instrumentos. Mas não pensem que isso abalou a amizade entre a Susan Sarandon e a Cher, tá, gente? Porque elas continuaram amigas mesmo assim. A Susan Sarandon ficou super ok com isso. Como eu disse, eu acho que existia um motivo da Cher não querer fazer a musicista. Acho que é musicista que fala, né? A musicista não é. Do filme. Então ficou tudo certo, elas iam almoçar juntas, inclusive com o Jack Nicholson. Tudo de bom, gente. Ok. Bom, a Alex tá animadíssima, ela chama a Sookie e fala, cara, eu quero te apresentar ele, porque você vai ver, ele é incrível, ele é maravilhoso. Quando elas chegam na mansão, a Jane já tá lá, porém, é outra Jane, gente. De repente, a Susan Sarandon surge com cabelo todo, sabe assim, toda femme fatale. E é muito interessante, porque em entrevista, a Susan Sarandon disse que uma das partes preferidas dela, né, de combinar isso com a figurinista, foi realmente o cabelo. Que ela usou peruca, e ela falou que ela amou, e que tipo, foi uma parte crucial pra construção do personagem, essa peruca, assim, foi um pilar pra ela, a peruca da Jane, pra ela construir de fato quem era a Jane na cabeça dela. Nesse momento, Daryl chega, e ao invés dele fazer uma sala pra Jane, pra Alex, porque a gente quer ver como é que ele vai lidar com as duas, não, ele passa pelas duas, ele vai diretamente na Sookie, e já começa a jogar um charme em cima da gata. E é nesse momento que a Jane e a Alex percebem o que tá acontecendo. Elas falam, ver estes seus olhos. Nossa, você é uma mulher muito fértil. Obrigada. Então, é implantada uma rivalidade entre elas três. Rola um jogo de tênis, eu vou falar pra vocês. É uma das cenas mais memoráveis do filme. Eu acho que mesmo quem assistiu uma vez ou duas, ou quem nunca assistiu, já deve ter visto em algum momento essa cena de tênis das bruxas de Eastwick, porque é quando a rivalidade delas faz com que a bola fique parada. Porque eu acho que, assim, pela minha interpretação da cena, uma quer que a bola bata com força na outra. Isso faz com que a bola pare no meio e fique flutuando. Eu pego! E ali elas começam a tomar senso do poder delas. Aliás, começam a entender que realmente elas são bruxas, que elas são um coven. A Michelle Pfeiffer, em entrevista, falou que foi uma das cenas que, assim, existem 2 cenas pra ela que são muito bobas, assim, que ela fala que ela se sentiu como uma idiota. Uma delas é essa do tênis, a outra eu vou comentar quando ela acontecer, tá? Mas uma delas é essa do tênis, porque ela falou que não tinha bolinha, né? E como eu já falei pra vocês algumas vezes nesse canal, se você for velho no canal, se você for novo, seja muito bem-vindo. Nos anos 80, como muitas das tecnologias de efeitos visuais, etc., nasceram nos anos 80, então muitas das vezes os atores não sabiam o que eles estavam fazendo. Então ela tava se sentindo muito idiota por ter que fingir que ela tava batendo numa bolinha, sendo que ela não tava batendo. Sem dizer que ela falou que ela fez aulas por semanas de tênis pra aprender a jogar, e ela falou, no corte final do filme, nada disso foi mostrado. E é depois do tênis e delas entenderem quem é o Daryl que rola a sedução da Sookie, que é na piscina. Só que na verdade ela já meio que se permitiu ser seduzida, sabe? Mas é porque ela já é uma pessoa assim que ela tá aberta. E a atuação do Jack Nicholson foi uma das coisas mais elogiadas nesse filme, né? A crítica se dividiu um pouco,
tá? Sobre o filme ser bom, ser ruim, principalmente por causa do final, porque até esse momento tá tudo como no livro, tá? É o final mesmo que pegou. E o livro é muito bom, é muito elogiado, e essa primeira e segunda parte do filme também foi muito elogiada. Mas o Jack Nicholson foi elogiado principalmente pela malemolência das sobrancelhas dele, assim. Os críticos amaram como ele mexeu as sobrancelhas durante o filme. E a partir desse momento fica tudo certo. As três concordam em dividirem o Daryl entre elas. E aí rola uma cena muito louca, com umas bexigas, e o Daryl dançando com elas três sentadas em cima de um balcão com rodinha, assim. Tem um lance todo doido. No final, esse balcão é empurrado pra piscina com a Jane nele. A Jane voa, segura no lustre, o que faz com que a Alex e a Sookie comecem a dar risada. Quando elas começam a rir daquela situação, elas começam a flutuar. E aí a Jane solta o lustre também rindo, e as três ficam flutuando ali em cima da piscina. E foi essa a segunda cena que a Michelle Pfeiffer falou que foi muito difícil pra ela gravar, porque ela tava se sentindo muito idiota, pendurada pelos cabos de aço, né, em cima da piscina, tendo que dar risada de nada, tipo, só sendo besta e rindo. Já pra Susan Sarandon, a Jane, ela falou que ela ficou com muito medo porque ela é muito supersticiosa com esse lance de eletricidade, piscina, etc. E ela falou que tinha muito equipamento elétrico em volta da piscina. Então ela sabia que no final elas iam todas caírem na piscina, e ela disse que ela ficou muito temerosa com essa cena, assim, ela não conseguiu realmente se desprender da ideia, enquanto ela tava gravando, rindo e tal, se desprender da ideia de que tava perigoso aquilo ali, de ter uma descarga elétrica da piscina ali em cima dela. E aí eu vou comentar com vocês o babado da Cher que eu achei muito louco, que é o seguinte: ela disse, ela nunca falou sobre o lance dela ter pedido o papel da Alexandra, né, e ter tirado ele da Susan Sarandon, isso ela nunca deu declaração. Mas ela já falou a respeito de como ela foi tratada depois dela ser escalada pra fazer. E ela falou que o George Miller, o diretor do filme, um dia ligou pra ela e falou que tanto ele quanto o Jack Nicholson não queria que ela fizesse o filme, porque eles não gostavam dela, não achavam ela bonita, não achavam ela sexy, não gostavam do jeito como ela andava, não gostavam da voz dela, do cabelo, da cor dos olhos. Disse que acabou com ela no telefone. E ela tinha acabado de fazer 40 anos, então ela falou que ela se sentiu completamente arrasada com aquilo. Mas aí ela conta que ela segurou o telefone firme e falou: não, tem que dar uma resposta. E aí foi quando ela falou bem assim: escuta aqui, ô seu filho da puta, você acha que você tá falando com quem? Eu não sou qualquer uma não, você não me achou na rua não. Eu já fui indicada ao Oscar e ganhei prêmio de melhor atriz em Cannes. Então, tchau. E desligou o telefone na cara do diretor. Eu acredito que pode ter realmente acontecido isso, mas não por parte do Jack Nicholson. Por quê? Nessa entrevista que as três deram, tem uma hora que a entrevistadora pede pra elas falarem sobre o Jack Nicholson. E a Cher fala com muito carinho sobre ele. De todos, ele era o mais preocupado com elas três. E que eles se tornaram amigos. No entanto, a Cher nunca elogiou a produção como um todo, ou o diretor. Então eu acho que de fato teve rolo dela com o diretor, sim. É uma merda só. Bom, e aí depois de toda a presepada da piscina, delas voarem, delas terem aceito, dividirem o Daryl, sabe, se tornarem três namoradas de um cara esquisito, ele começa a filmar elas ali num momento de vulnerabilidade, digamos assim. Elas estão falando os medos delas, assim, o que dá medo nelas quando elas pensam no futuro. A Alex fala que se vê rodeada de cobra, a Jane fala que se vê se degradando todinha, ficando super velha, murchando e morrendo, e a Sookie fala que tem medo da dor. E isso vai ser, meu amor, a virada do filme, tá? Essa filmagenzinha é o ó, porque ele vai usar esse momento de vulnerabilidade em cima delas. Segura. Bom, depois disso a Felícia, ela surta na igreja, ela começa a falar o que ela tá conseguindo ver, porque ela tá tendo visões do que tá acontecendo lá dentro da mansão Lennox, entre o Daryl, a Alexandra, a Jane e a Sookie. E ela faz o marido dela postar, ó, publicar no jornal da cidade que tá acontecendo uma depravação naquela mansão. E com isso, como a cidadezinha é pequena e é lotada de pessoas conservadoras, eles começam a meio que ser hostis com as gatas, sabe? Tipo, eles começam a pegar no pé delas e tratarem elas diferente. Vadia. O que disse? Você ouviu. Bom, naquela noite a Felícia não consegue parar de pensar na mansão Lennox, então ela começa a falar a respeito do que ela tá vendo. E nisso a gente consegue sentir que o Daryl, ele se conectou à Felícia, ele tá entendendo o que ela tá falando. E aí ela começa a falar que tá sentindo que ele quer possuí-la, que ele quer entrar dentro dela. E ela se dá conta que as meninas estão em perigo, que elas não sabem, mas elas estão em perigo ficando ali na mansão junto com o cara. E que ela tem que fazer alguma coisa, que ela tem que avisar essas meninas. É nesse momento que o Daryl faz com que as bruxas lancem um feitiço na Felícia, mesmo sem elas saberem.
comem. Ele começa a falar pra elas comerem uma cereja, e toda cereja que elas comem vai para dentro da barriga da Felícia. Então, de repente, a Felícia bota pra fora um caroço, ela bota pra fora um cabo de cereja, até que ela começa a vomitar, assim, tipo, vomitar muito. É muito bem feito. A cara dela, a gente sente a dor que ela tá sentindo, porque todo mundo já vomitou algum dia, né? A dor que ela tá sentindo com o vômito saindo, nossa. E no final o marido dela que não tá mais aguentando ela, sabe? Desde que ela caiu lá da escada, que ela tá chata, fanática, falando sobre isso e o diabo e o demônio. Porque sim, nesse momento a gente entende que o Daryl é o diabo. Porque ela consegue entender que as meninas são esquisitas, mas que na verdade o grande lance, a grande maldade, a figura demoníaca do filme é o Daryl. E de fato, gente, ele é o diabo na pele de um cara. E o que é que ele quer? Aumentar a prole, ele quer filho. A Felícia, como tá disposta a falar com as meninas sobre isso, precisa cantar pra subir, né? Bom, como eu disse, o marido dela perde as estribeiras, ele vai pra cima dela e mata ela com o atiçador de fogo da lareira. Vamos acabar com isso. No dia seguinte, a notícia corre, elas se reúnem na frente da casa da Felícia e, tipo, elas ficam discutindo se foi ela, se não foi. Algumas delas acreditam que sim, outras acreditam que não. É claro que no fundo, elas sabem que foi elas e no final elas acabam decidindo se separar e parar de ver o Daryl. Não deu certo o plano do Daryl, porque ele quis se livrar da Felícia pra ela não estragar os planos dele, mas o fato dela ter morrido enquanto elas conversavam sobre a Felícia ser uma chata e ter que desaparecer fez com que elas achassem que elas foi quem causaram a morte da Felícia. Eu queria que ela sumisse. Como outra cereja. E por conta da separação, as três começam a achar o Daryl meio estranho. Meio que elas... aquele blur que elas tinham a respeito dele começa a baixar um pouco. Elas falam, não, esse cara é realmente um pouco esquisito. Tudo foi meio nebuloso, foi meio esquisito. Então elas começam a dar fora nele, porque ele não aceita que elas não estão mais lá, não estão mais loucas por ele. E ele começa a ir atrás de cada uma. Ele liga pra Alex, ele vai na casa da Sookie. E não adianta, elas não querem ver ele. Tem que ir embora agora. Eu não posso vê-lo, não posso falar com você. Eu sinto muito, Daryl, mas eu não posso. E é aí que a Jane descobre que ela tá grávida. Ela passa meio mal, ela vai no médico, ela descobre que ela está grávida. Ela fica feliz da vida, porque ela pensa, uma coisa boa, já que o meu marido me deixou porque eu não podia engravidar, como assim agora eu tô grávida? Ela fica feliz da vida, né, de saber que ela vai poder ser mãe. E ela vai lá na mansão pra avisar o Daryl que... você vai ser papai. Ela chega de surpresa e ela pega ele assistindo aquela fita que eu falei que ele gravou no momento de vulnerabilidade das meninas. E na hora que ela chega, é bem a parte dela. Então ela tá falando que ela vê as coisas se degradando, indo embora e tal. De repente, ela começa a se ver ficando velha. As frutas murcham, né? E aí ela corre igual uma velhinha, assim, né? A gente percebe que ele tá atiçando, ele tá fazendo com que ela veja o medo dela. A vida é... não. Quer dizer, às vezes eu me olho no espelho e vejo se degenerando rapidamente. E ela sai correndo percebendo que ele tá lançando um feitiço nelas. Ela cata ele com a boca na botija. Quem começa a falar na TV? A Alex. Então ela sabe que a próxima vai ser a Alex. Ela corre pra casa da Alex. E o medo da Alex era se ver rodeada de cobra. Pois é exatamente assim que ela acorda e tem um monte de cobra do lado dela na cama, assim, tá lotada. E aí você pensa, caraca, cena pesada, né? A gente pensa, nossa, será que foi a cena mais amedrontadora da Cher fazer? E não foi, gente. Na real, a Cher em entrevista disse que não teve uma cena mais amedrontadora dela fazer e que as pessoas julgaram muito o filme por causa dessa cena, né? Nos anos 80 as pessoas falaram bem assim, é um filme esquisito, com bruxa, e a Cher rodeada de cobra e tal. Ela fala, gente, isso foi só uma ceninha, né? E aí quando a entrevistadora pergunta pra ela como que foi pra ela gravar com as cobras, ela falou, gente, eu adoro cobra, eu não tenho problema nenhum com cobra. Ela falou, então quando eles falaram, olha, a cena vai ser assim, assim, assado, ela falou, beleza, vai ter inseto? Ela falou, porque com inseto eu não gravo, mas com cobra é tranquilo. E ela falou que o único medo dela na cena era esmagar as cobras menorzinhas, porque ela falou que ela deitou na cama, os criadores de cobra chegavam com uns barril assim, com umas caçamba de cobra e virava em cima dela. E pá, gravando. O único medo é que ela levantava muito rápido, saía correndo, e ela tinha medo de repente ter uma cobrinha no chão, alguma coisa, e ela porventura matar uma cobra, o que não aconteceu. Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu? Eu, só de pensar, é que não dá pra ver, mas eu
pra mim não dá não. Bom, a Cher sai correndo da casa e é amparada pela Jane, que logo chacoalha ela, falava que ela não está acontecendo, você não está vendo isso, agora a gente precisa ir lá pegar a Sookie, porque ela vai começar a sentir dor, mas não dá outra. Ele, nossa, e é pesado, viu? Porque o jeito que ele lança o feitiço enquanto ele tá sentado lá, a gente começa a ver a figura demoníaca nascer ali, sabe? Através dele. E a Sookie começa a sentir uma dor agoniante, vai parar no hospital, ela tá com hemorragia, com sangramento, e os médicos não sabem o que é que tá causando. Então eles falam, cara, não tem como a gente medicar ela pra que ela não sinta mais dor, porque a gente não sabe o que que é. As três têm uma conversa rápida, a Sookie fala que ela tá grávida, a Jane fala que ela também tá grávida. Nisso a gente percebe que a Alex também tá grávida. A Alex fica louca, vai lá na mansão tirar satisfação com o Daryl, querer saber por que você tá fazendo isso. Você não pode simplesmente machucar as pessoas porque as pessoas não querem mais falar com você. Pode ficar quietinho aí, Fidel. Lá ela percebe que o cara não é nada do que ele tem demonstrado até então. Que ele, na verdade, é um louco. E o que ele quer é, tipo, esposinhas pra ficarem mimando ele, pra ficarem fazendo os gostos dele. E que ele simplesmente não vai aceitar que elas estejam dando fora nele. Bom, a Alex percebe que ele sendo louco, esquisito do jeito que ele é, com as coisas que ele tá falando, e percebendo que ele vai matar a Sookie, porque tipo, ele tá disposto a ir até as últimas consequências. Se ela morrer, que pena, morreu. Ela fala, cara, o jeito então é a gente fingir que estamos voltando pra ele. Então ela deixa que ele beije ela. Quando ele começa a beijar ela, ele começa a ficar feliz, começa a abrir mão das maldições que ele tava lançando, a dor da Sookie para. A dor passou. As três, então, resolvem fingir que voltaram a se interessar por ele, que estão com vontade de ficar com ele, e voltam as três pra mansão pra ter uma bela noite daquilo lá que vocês estão ligados o que que é. E aí, gente, começa o arco final do filme. No dia seguinte, elas pedem que ele vá lá na cidade comprar pão pra elas, que elas estão com vontade de comer pão, sorvete, etc. Ele vai, e quando ele sai, elas correm, pega o livro de feitiço dele lá, o Malefício, que fica lá na sala de TV dele. A Cher usa os dotes dela, que eu falei no começo do filme que ela é escultora, lembra? Pois é, ela usa os dotes dela pra esculpir uma versão do Daryl com cera derretida de vela. A Jane pega cabelo e as roupas do Daryl, queima tudo, e aí elas pegam as cinzas daquilo, colocam no lugar do coração e meio que montam ali um boneco de voodoo. E a sequência, gente, é muito boa, assim. Primeiro, elas furam a mão e a perna dele, elas então colocam um monte de pena em cima do boneco e ele começa a cuspir essas penas. Logo, ele se dá conta que elas estão fazendo um feitiço pra ele. Elas sopram a pena pra cima do boneco e aí ele é atingido por uma rajada de vento misturado com um monte de sujeira, de pena, etc. E ele é arrastado de lá da ponta da cidade até a porta da igreja. A igreja que a Felícia deu uma pirada, sabe? E gente, é muito boa, assim. O final, esse final, ele me ganha muito por causa desses efeitos práticos que eles utilizaram, sabe? A cena é muito bem dirigida e a maneira como é levado tudo que elas estão fazendo na cozinha, impactando nele lá na cidadezinha, cara, é muito legal. Ele entra na igreja, fecha a porta e aí é que a gente descobre que ele, na verdade, é o pior tipo de machista misógino do mundo. Ele começa a questionar Deus, ele começa a falar que as mulheres foram um erro de Deus. E é muito legal, porque elas começam a usar o feitiço do vômito, aquele das cerejas. E então ele começa, enquanto ele fala, ele vomita, sabe? Tipo, pra mim ficou muito simbólico, porque é isso. O que ele tá fazendo é vomitando quem ele é de verdade, é mostrando. Bom, elas terminam ali o feitiço com o boneco, retira os alfinetes, e como elas não têm certeza se deu certo, porque, enfim, elas não sabem, elas arrumam toda a casa e fingem normalidade, porque ele tá voltando. E essa cena dele voltando também é muito boa, porque como ele ainda tá à mercê do boneco que elas criaram dele, então conforme elas jogam o boneco pra lá e jogam o boneco pra cá, ele vai sentindo os efeitos enquanto ele tá dirigindo o carro. Esse final é muito legal. Ele chega na mansão, elas estão lá fingindo normalidade, e aí a gente vê que o pé dele tá esquisito e a mão também. Porque, como eu disse pra vocês, ele é o diabo. E a maquiagem tá incrível, tá? Não só da mão e do pé, mas a maquiagem da cara dele tá incrível. Eu tinha muito medo dessa cena quando eu era pequeno. Ele persegue elas pela casa, elas percebem que meio que deu certo, mas elas não expulsaram ele, elas só irritaram ele. Pelo sangue de Jesus tem poder do Calvário. Então elas correm pra cozinha, ele tá correndo louco atrás delas, elas fecham a porta, só que sem querer elas deixam o boneco de voodoo cair. E o boneco se quebra em várias partes, e aí a gente fica imaginando que o boneco quebrou o Daryl.
Então somos deparados com um monstrão gigantesco, esquisitíssimo, do Daryl do lado de fora da cozinha. Ele aparece olhando pra cara delas assim. E é uma cena realmente muito assustadora, gente. Esse final todinho das Bruxas de Eastwick me dava muito medo quando eu era pequeno. E eu olho assim e ele enfia a mão e ele tenta pegar ela, só que aí elas jogam as partes dele no fogo. E aí elas destroem ele, né, por inteiro. No final ele vira um hominídeo assim, tipo um bichinho, sabe? E explode e deixa de existir, assim, tipo, desaparece. E essa cena é muito interessante, porque eu não sabia como ela tinha sido produzida, né? Não tem nenhuma entrevista sobre o diretor ou a pessoa dos efeitos especiais, só pra dizer como é que ela tinha sido produzida. Mas tem uma foto, olha que engraçado. Ela foi produzida com uma versão em miniatura daquela parte da cozinha e um cara, e na verdade uma máscara, né? E um cara com o braço assim, com um boneco, digamos assim, desse monstrão, que ele para e olha. Então a gente acha ele meio digital, é engraçado, né? Porque eu acho ele meio digital e eu não sei se com o tempo e a remasterização eles digitalizaram esse monstrão. E eu acredito que sim. Mas ele foi físico mesmo, sabe? Tipo, ele foi de verdade, assim, efeito prático. E eu acho muito boa essa sequência final. E aí é que vem o bug do milênio do filme, gente. Por quê? Passam-se 8 meses, os bebês nascem, porque vocês sabem que elas estavam grávidas. E tem uma hora que eles estão ali brincando no andador. Eles chegam aí pra aquela sala de TV, onde o Daryl ficava. E as TVs que tá passando coisas aleatórias começam a sintonizar todos no mesmo canal. E aparece o Daryl dentro da TV, querendo falar com as crianças, falando: ah, vem com o papai, vamos conversar, vem aqui, minhas gracinhas, meus bonitinhos. Vem pro papai e me dê um beijo gostoso. Venham, os meninos, venham com o papai. As bruxas aparecem e desligam a TV. E desse jeito o filme acaba. Ah, meninas, qual é? E aí o povo não perdoou, assim. Assim, foi muito engraçado, porque a crítica ficou muito dividida. Todo mundo gosta muito da primeira e segunda parte do filme. O terceiro arco, que é o final, o pessoal odeia, porque eles acham que perdeu sentido, né? Eu queria muito explicar pra vocês por que o Daryl aparece na TV, sabe? Eu queria que tivesse uma explicação pro fato dele aparecer na TV. Mas não tem. E aí, tipo, sim, o filme é muito bom, é muito divertido, mas o final não é tão satisfatório. Agora vamos entender a versão do livro. É básica, gente. O que acontece é, depois que elas dão o fora no Daryl, ele pretende dar uma lição nelas. Então, ao invés dele ficar mal e querer causar na vida de cada uma delas, ele vai e pega uma jovem inocente na cidade, seduz essa jovem inocente e se casa com ela. E aí a loucura, as meninas, elas ficam com tanto ódio, as bruxas com tanto ódio dessa menina, que elas jogam um feitiço nela e faz com que ela morra de câncer. Nenhuma das bruxas engravida também, tá? No final do livro, nenhuma delas chega a ficar grávida. E o final do romance é com o Daryl fugindo com o irmão mais novo dessa jovem com a qual ele se casou e as meninas fez com que ela morresse. O irmão mais novo dela foge com o Daryl, dando a entender que ele era amante do Daryl durante todo o romance, parece. O que eu vou falar pra vocês assim, tem algumas coisinhas aí que seriam muito interessantes de se adaptarem, hein? Tem coisinhas aí que eu gostei. E aí dizem que a construção desse fim do livro, ela é muito mais sombria do que foi o filme. Mas é aí, bora lotar os comentários de Bola de Cristal? Ah, eu acho que a Bola de Cristal, ela consegue traduzir o filme, hein? Ela consegue traduzir o lance das bruxas de Eastwick. Então comenta aí o que foi que você achou do filme, o que foi que você achou do vídeo. Se não souber o que comentar, comenta a Bola de Cristal, que aí você ajuda no engajamento e fala pro YouTube que, ó, esse criador de conteúdo tá fazendo um bom trabalho, hein? Ele tá entregando uns negócios legais nos domingos aqui pra gente. Tô conhecendo filmes que eu não conhecia, ou relembrando filmes que eu já conheci, não lembrava. Demorou? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.